Muito bem, vamos lá. O estudo da nossa Revista Espírita, mês de dezembro de 1860. Nós estamos aqui na última sessão, Dissertações Espíritas, e temos aqui nessas dissertações os últimos textos, dessa edição de 1860. Nós vamos trabalhar aqui com Intuição da Vida Futura, Reencarnação, Dia dos Mortos, a Alegoria de Lázaro e o Duende Familiar. Então vamos iniciando aqui, dando sequência. Lembrando que esses textos que Kardec publicava, que Kardec publicou, eram textos que vinham de médiuns, tanto da própria sociedade como também médiuns em reuniões particulares. E aqui então, mais uma vez aqui, a senhora Delphine de Girardin, trazendo para nós sobre a intuição da vida futura. E claro, a gente vai lembrar sempre que esses textos que Kardec publicava, muitos deles trazem para nós orientações que parecem muito óbvias, porque de lá para cá nós estudamos a doutrina espírita já, pelo menos na sua base, de uma forma completa, e depois nós tivemos tantas e tantas ilustrações com romances, com mensagens, com outros estudos que reforçam para nós todos esses conceitos basilares. Mas para quem naquela época, em 1860, com apenas ali 3 anos de publicação do Livro dos Espíritos, esses temas falando sobre intuição da vida futura, sobre reencarnação, sobre desencarnação, eram textos que traziam novidades, e não apenas novidades, mas novidades desafiadoras diante do contexto da época, diante dos dogmas, e da base religiosa e filosófica que se tinha naquela época. Então a gente vai lendo aqui para poder entender, que é muito importante para nós, embora textos que pareçam para nós aqui bastante óbvios, são textos que formavam a base daquilo que nós estudamos hoje. Então nós começamos a ver ali de que forma que essa base foi construída, com que elementos ela foi sendo estruturada, para que nós hoje tivéssemos essa filosofia que nós estudamos hoje com tanta tranquilidade e com tanta facilidade, sendo que naquela época era bem diferente. E ao mesmo tempo, essas mensagens se tornam também a base para aqueles que iniciam hoje o conhecimento do Espiritismo. Sejam aqueles que vêm de outras religiões, sejam aqueles que começam, que vêm desde o início estudando o Espiritismo e vão fortalecendo essas convicções a partir desses estudos que nós podemos dizer um pouco mais acadêmicos, dentro da doutrina espírita, já que ao nos debruçarmos aqui sobre esses textos e nos dedicarmos ao estudo propriamente dito, diferentemente da vivência, não deixa de ser um estudo mais acadêmico, em que nós fazemos uma análise filosófica, uma pesquisa, uma comparação. Então vamos lá, Intuição da Vida Futura, médium, a senhorita Eugênie. Uma nota que Kardec coloca aqui no início: a médium escreve num caderno antigo que antes servira a outro médium, no qual se achava uma comunicação escrita há muito tempo, assinada por Delphine de Girardin. Tal circunstância explica o início da comunicação seguinte. Então a mensagem começa: encontro traçado justamente o meu nome, e ele me servirá de assinatura antes de haver começado. Quero falar aqui a todos em geral, e vos provar que sois espiritualistas. Por isso, basta que me dirija ao vosso raciocínio, Começa por aqui então, bom dia, Fabi. Começa por aqui então, quando ela fala que provar que todos nós somos espiritualistas, isso porque nós fazemos uma comparação, uma oposição entre duas filosofias, a espiritualista e a materialista. A espiritualista é aquela que de alguma forma crê na continuidade da vida, na continuidade da existência do espírito, seja em que condição for. Nós não tratamos aqui sobre a questão de crenças sobre a vida depois da morte. Nós falamos sobre a crença propriamente dita depois da morte. Então não importa para onde o espírito vá,
Não importa o que ele vai fazer, durante quanto tempo, com quem ele vai, o que importa é que ele continua. Então essa é a ideia espiritualista. Já a materialista é aquela que decreta o fim do ser, o fim da consciência no momento da morte. Então ela quer provar para nós aqui que todos somos espiritualistas. E ela coloca assim, né? Por isso, basta que me dirija ao vosso raciocínio. Então vamos ver qual é a lógica que ela apresenta para nós aqui. Só lembrando também, né, que muitos dos temas, aqui alguns dos temas que vão sendo abordados aqui nesses últimos textos, eles foram publicados aqui na edição do mês de dezembro, mas eles foram recebidos no mês de novembro. Então alguns deles fazem referência ao dia de finados, né, no dia 2 de novembro. Né? Então a gente vai ver aqui falar bastante, né, sobre cemitério, falar sobre celebração dos mortos. Então por causa disso, né, pela data em que foi publicado, e os espíritos deram, de certa forma, uma atenção para esse tema. Então ela vai nos provocar aqui um raciocínio então. Que ireis fazer num cemitério no dia 1º de novembro, desde que ele não conserva senão os despojos dos seres que perdestes? Por que perder tempo em levar-lhes um buquê de flores, um pensamento de amizade e uma doce lembrança? Por que evocar sua memória se eles não vivem mais? Por que derramar lágrimas e lhes pedir que as enxuguem ou que vos levem com eles? Respondei, vós todos que dizeis, porque os que não dizem em voz alta pensam baixinho. Vós todos que dizeis, a matéria é a única coisa que existe em nós. Depois de nós, nada. Dizei, não estáis em desacordo convosco mesmo? Mas rejubilai-vos, pois tendes mais fé do que imaginais. Bom dia, Andréia. Então, nesse trechinho aqui, ela provoca, né, porque ela, lembrando, né, do dia de finados, então ela fala, né, da quantidade de pessoas que vai ao cemitério, né? Então, muitos deles, por exemplo, até mesmo hoje é assim. Você vai no dia de finados num cemitério e você encontra muitas pessoas lá fazendo homenagens à lembrança dos seus entes queridos, fazendo ali, né, a manutenção, né, dos túmulos, sepulturas, né, monumentos, né, tudo aquilo, lembrando, né, em lembrança aos entes queridos que partiram. E ela aqui, claro, né, como espírito, ela não fala como encarnado, porque eu poderia te perguntar, né, você acredita, né, na continuidade da vida, na vida depois da morte? Eu poderia dizer que não. Mas quando um espírito fala isso, ele está em conexão com o pensamento dessa pessoa e sabe, como ela coloca aqui, né? Porque os que não dizem em voz alta pensam baixinho. Então eu posso dizer, não acredito, quer dizer, não acredito meio que acreditando, né? Então ele acaba negando verbalmente, mas intimamente, todos esses sentimentos que ela coloca, acaba sendo ali, né, sendo observado, estando presente no coração, na mente daquela pessoa. Então ela faz as perguntas, né? Que ireis fazer num cemitério, desde que não conserva senão os despojos? Quer dizer, a pessoa que vai ao cemitério fazer ali a homenagem àquele ente que desencarnou, que morreu, ela coloca aqui que você não vai simplesmente ali pensar no corpo que se encontra ali dentro, nos despojos em decomposição, mas vai ali para poder alimentar a lembrança daquele ser, daquela pessoa que ama, né? E mais do que isso, né? Por que colocar flores? Flor para quem? Então ele pode dizer assim, eu não acredito que haja vida depois da morte. Então ele pode não acreditar num determinado aspecto. Mas quando ele coloca uma flor, ele está na verdade evocando a lembrança daquela pessoa. E essa evocação nada mais é do que uma crença, ainda que seja ali vista na profundidade, nas profundezas do coração, é uma crença na continuidade da vida. É a mesma coisa, né, quando nós estudamos o Livro dos Espíritos há algum tempo, lembrando que nós vamos voltar a estudar o Livro dos Espíritos depois que nós terminarmos, né, o ciclo de estudos dessas obras desconhecidas do Chico. Na primeira questão, que é Deus? Quando Kardec pergunta, e os espíritos colocam ali, né, que a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas,
naquele estudo a gente fez uma comparação de que modo que cada segmento, né, da nossa sociedade, segmento não, mas cada visão filosófica da nossa sociedade acaba interpretando Deus. Se nós pensarmos, por exemplo, que os cientistas entendem, né, que o universo é criado por leis e por fórmulas, a gente pode até não atribuir essas leis e essa fórmula, né, o nome de Deus. Mas nós temos ali uma força invisível que rege tudo. Então você muda a imagem dessa força universal, colocando ali a razão, colocando as leis perfeitas do modo como elas são, sem colocar aquele velho de barba comprida sentado num trono no céu. Ou seja, você muda a sua visão, mas você crê que existe algo que controla tudo isso, esse algo é um algo inteligente. Da mesma forma vem com relação a essas nossas lembranças. Eu mudo o meu modo de pensar, o meu modo de sentir, mas no fundo, significa que eu desejo acreditar, ou mesmo acredito que existe algo além da vida material, a partir dessas perguntas que Delphine traz para nós então. Mas depois continua, né? Mas rejubilai-vos, pois tendes mais fé do que imaginais. Deus que vos criou imperfeitos, quis vos dar confiança malgrado vosso, e sem querer compreender, sem disso ter consciência, falais a esses seres queridos, pedi-lhes que cheirem as flores que lhes ofertais, implorai-lhes amizade e proteção. Mãe, chamas a tua filha de anjo e lhes pedes preces. Filha, pedes a proteção de sua mãe e os seus conselhos. Muitos de vós dizem, sinto no coração a verdade do que dizeis, mas estava em desacordo com o que os meus pais me ensinaram. E, espíritos timoratos que sois, vós vos fechais em vossa ignorância. Agi, pois, sem medo, porquanto a fé espírita está de acordo com todas as religiões, desde que diz que todas repetem amor, caridade e humildade. Vede que, se isto só resulta de vossa hesitação, deveis crer. Então, quer dizer, o que ela coloca para nós aqui, nessas questões, primeiro a gente lembra, né, que os Espíritos já explicaram para nós que a ideia de Deus ela é intuitiva. Cada indivíduo vai trazer ali uma interpretação, que existe uma força inteligente que rege tudo no universo, que rege todos os homens, e a gente vai encontrar isso desde as sociedades mais isoladas e mais primitivas, né, até nas sociedades mais organizadas. E quando o indivíduo, né, o homem, ele se recusa a ter esse entendimento sobre a existência de Deus, ou mesmo sobre a continuidade da vida, na verdade ele vai contra a sua própria natureza. E mais do que isso, ele tem motivos para não acreditar. E quais são esses motivos? Exatamente as imposições que as instituições terrenas acabam praticando. Então, vem uma instituição religiosa e te obriga a acreditar dentro dos moldes dela. E você diz, eu não acredito naquilo que ela está pregando. Por consequência, eu me coloco na condição de resistência para não acreditar em tudo. E aí então eu deixo de acreditar no mundo espiritual. Exatamente não pela crença em si. Não é uma crença que nasce naturalmente, mas é uma crença que nasce em oposição a uma ideia que eu não concordo. Como muitas das filosofias religiosas trazem uma visão, às vezes alegórica, às vezes fantasiosa, e a lógica acaba negando essa visão, por consequência eu nego o objeto que envolve essas filosofias. Mas aí então, Delphine, bom dia, Marion, assim como também outros espíritos, sempre trazem para nós esse raciocínio, que eu posso não acreditar em nada, mas no momento em que eu sinto aquela dor no coração, pela perda de um ente querido, eu continuo ali então mandando os meus pensamentos, mandando as minhas lamentações, que na verdade nada mais é do que um grito silencioso, querendo acreditar, indo contra a própria razão. Kardec traz para nós aqui uma observação que ele diz assim: a contradição de que fala o espírito no começo é vista a cada instante
entre as próprias pessoas que mais fortemente negam a vida futura. Se tudo acabasse com a vida corpórea, de que serviria com efeito a comemoração dos seres que choramos se eles não nos ouvem mais? Falaram-no de um senhor imbuído do último ponto das ideias materialistas mais absolutas. Acaba de perder o filho único, e o pesar que sentiu foi tal que queria suicidar-se para ir juntar-se a ele. Ora, para ir juntar-se a quem? Aos ossos que não são mais ele? Porque os ossos não pensam. Então aqui uma questão que Kardec coloca é exatamente isso, né? Eu não acredito em nada. No momento em que vem aquela dor, esse homem, por exemplo, como Kardec coloca, ele diz, né, eu não suporto mais viver sem meu filho, então eu prefiro me matar e viver com ele. Mas viver com ele onde? Se ele não existe mais. Então a razão nega, mas o coração pede. Exatamente porque nós temos essa intuição da vida futura, né? A intuição da continuidade na vida após a vida no mundo material. Então essa primeira mensagem, mais uma vez como eu coloquei no início, né? Muitas delas podem trazer para nós, né, definições bem aceitas já por todos nós, então acaba ficando ali, a gente faz uma leitura apenas reforçando aquilo que nós já sabemos. Só que, como eu coloquei, né, é muito fácil a gente dizer que são informações que nós já sabemos mais de 160 anos depois que ela foi publicada. Mas para quem está tendo contato pela primeira vez, com 3 anos e meio depois da publicação do Livro dos Espíritos, com tantas e tantas informações ainda que precisariam se desenvolver e que foram desenvolvidas para nós aqui nesse presente, durante esse período, mas para aquelas pessoas eram informações ainda muito escassas, então não é justo, né, que nós imaginemos que essas informações são muito básicas, que Kardec, né, publicou na Revista Espírita uma informação que pode ser óbvia, e a gente vai lembrar sempre, né, depende muito do contexto em que ela foi publicada. Para nós pode ser óbvio, para outros nem tanto, principalmente para quem estava acompanhando o desenvolvimento das bases da doutrina naquela época. E mesmo também, como eu coloquei também, para muitos daqueles que estão se aproximando agora da doutrina espírita, essas informações acabam sendo informações muito novas, né? E a gente vai então com aquele ditado popular que diz que um livro velho para quem não leu é novo. Então uma definição nova para quem nunca leu, né? Uma definição velha para quem nunca leu é uma definição nova. Então ela continua até hoje muito atual, muito presente, precisando ser estudada e compreendida. O próximo texto, reencarnação. Médium também a senhorita Eugênie, e quem assina aqui é o espírito também Delfino de Gerardin. Vamos lá. Nota de Kardec. Na sessão da sociedade em que foi recebido o ditado precedente, aquele que nós acabamos de estudar, o espírito da senhora de Gerardin, solicitada a dar outros sobre a reencarnação, respondeu: "Oh, não penso em outra coisa. A médium está habituada a me ver fazer o que nem sempre lhe agrada, e tendes razão." Essa última frase é uma alusão a certas ideias particulares da médium, a propósito da reencarnação. Então aqui a gente vai ver algo curioso, né? Aquilo que o espírito diz através do médium e aquilo que o médium traz de suas próprias crenças. E muitas vezes ali existe uma contradição entre o que um diz e o que o outro pensa, né? Mas ela diz assim para nós então: a reencarnação é uma coisa lógica, toca os nossos sentidos. Assim, pois, trata-se somente de refletir, de querer examinar bem a nossa volta. Não tereis de olhar senão para dentro de vós mesmos para encontrar as provas da reencarnação. Vedes a esta mesa um bom pai de família. Tem várias crianças lindas, umas de inteligência notável, outras num estado quase abjeto. De onde vem, pois, esta diferença? Mesmo pai, mesma mãe, mesma educação, e não obstante quantos contrastes. Atentai para a vossa lembrança.
Nela não encontrareis a intuição de fatos, dos quais não tendes nenhum conhecimento e que, no entanto, se retratam para vós absolutamente como se tivessem existido? Não ficais chocado vendo um ser pela primeira vez, porque vos parece havê-lo conhecido? Sim, não é mesmo? Pois bem, isso vos prova uma vida anterior, à qual pertencestes. Isso prova que a criança inteligente deve ter percorrido várias existências e, por meio delas, se depurou, ao passo que a outra talvez esteja na primeira. Que a pessoa que encontrais talvez vos tenha sido íntima e que o fato de vos lembrais, vos foi pessoal em outra vida. Prova, finalmente, que para entrar no reino de Deus é preciso que sejais perfeitos. Vejamos, pensais que vos resta tão pouco a fazer, para crer que depois de vossa morte, uns 3 ou 4 meses nas esferas vos bastarão? Não, não acredito em tanta pretensão. Para adquirir, é necessário trabalhar, e a fortuna moral não se lega como a fortuna material. Para vos depurardes, é preciso passar por vários corpos que com eles levam em cada despojamento uma parte de vossas impurezas. Se refletirdes, não podereis deixar de vos render à evidência. Aqui uma nota de rodapé, quando Kardec coloca: pensais que vos resta tão pouco a fazer para crer que depois de vossa morte, uns 3 ou 4 meses nas esferas vos bastarão. Aí ele coloca de rodapé aqui para nós a alusão à opinião de algumas pessoas a respeito da vida futura. Então é a ideia mesmo, né, das religiões que nós temos hoje, aqui no Ocidente, né, principalmente para nós aqui, né, dentro do cristianismo, né, a Igreja Católica, as religiões evangélicas, né, colocam essa ideia: depois da vida que você tem, você vai para o mundo espiritual e dali você segue para o paraíso. E aí ela coloca exatamente, né, não acredito em tanta pretensão. Para adquirir essa fortuna moral precisa de muito trabalho. E é muito diferente da fortuna material. E aí coloca, né, que para essa depuração é necessário que nós passemos por vários corpos. Por isso, então, várias reencarnações são necessárias para o nosso depuramento. E basta a gente lembrar, né, que pretensão é essa que nós temos hoje, de imaginar que a nossa condição atual já é uma condição suficiente para que a gente ascenda no plano espiritual a ponto de estar no paraíso, vivendo a felicidade plena, sabendo exatamente ali daquilo que nós vivemos em nossas vidas íntimas, em nossa vida profissional, em nossas relações sociais, no nosso modo de pensar, nas nossas preferências, nas nossas imperfeições. Então, se nós temos essa ideia de que nós já estamos em condições de alcançar, né, o paraíso, né, a condição paradisíaca da pureza do espírito, significa que nós conhecemos muito pouco sobre a verdadeira felicidade. Porque esse pouco que nós temos hoje no mundo de provas e expiações nos coloca numa distância absurda dessa realidade dos espíritos puros. E aí então a doutrina vai trazendo para nós esse entendimento, vai trazendo esse esclarecimento de que nós realmente somos espíritos que estamos em franca evolução, etapa por etapa, trabalho por trabalho, desafio por desafio, para que nós vamos então depurando gradualmente nossa consciência, e somente através das diversas reencarnações nós conseguimos alcançar esse estado de depuração, esse estado de pureza moral. Então ela traz para nós aqui também esse raciocínio, falando agora sobre reencarnação. Então já falamos sobre a intuição da vida futura, falamos também sobre reencarnação, 2 conceitos bem básicos, né, que a doutrina espírita nos esclarece logo, né, quando nós temos o primeiro contato com ela, que são, né, nesse caso, aqueles 5 pilares que geralmente a gente traz, né? Então, primeiro, a crença em Deus.
Segundo, nós podemos colocar em qualquer ordem, né? A reencarnação. Depois nós colocamos a continuidade da vida no mundo espiritual, a lei de causa e efeito e a comunicabilidade com os espíritos. Então a doutrina espírita traz para nós esses 5 pontos que, quando bem desenvolvidos, nos dá uma ideia significativa, né, do que é a base da doutrina espírita. E aí, claro, né, naturalmente a gente vai lembrar que existe o estudo teórico, que é o que nós fazemos aqui todos os dias, e existe depois a vivência, que é exatamente colocar em prática tudo isso, fazendo com que cada um desses conceitos se transforme em atitudes e promovam também a transformação, a reforma íntima que todos nós desejamos. Né? Então, 2 conceitos bem básicos, a intuição da vida futura e reencarnação, que Delphine de Girardin traz para nós então. O próximo artigo aqui das dissertações espíritas da nossa revista fala sobre, como eu comentei com vocês, né, pelo fato desses textos terem sido recebidos lá no mês de novembro, né, muitos deles fazem então alusão ao dia de finados, ao dia dos mortos. E esse próximo tema, né, o próximo texto, é intitulado exatamente O Dia dos Mortos, recebido pela senhorita Rouet. E aí nós temos aqui algo interessante, né? Kardec coloca uma nota aqui. Na sessão da Sociedade de 2 de novembro, Charles Nodier, solicitado a continuar o trabalho que havia começado, responde: Meus caros amigos, permiti que nesta noite vos fale de um outro assunto. Na próxima vez continuarei o trabalho começado. Eu queria, antes da gente ler aqui esse texto, conhecer um pouquinho sobre Charles Nodier. Né? Eu voltei aqui nas nossas pesquisas, né, já que Kardec faz uma referência de um trabalho que ele vai trazer para nós, eu queria voltar com vocês aqui no tempo, para a gente poder encontrar, né, a história, né, de Charles Nodier. E ele tem aqui a primeira... Aqui, voltar... Ele tem aqui para nós a primeira menção, na edição de 1860, no boletim do dia 17 de agosto, numa sessão particular, nas comunicações diversas. E Kardec então lê uma dessas comunicações. Ele diz assim: numa carta da Condessa D. de Milão, dirigida ao Sr. Allan Kardec, encontra-se a seguinte passagem: ultimamente, folheando velhas revistas de Paris, encontrei uma historieta de um maravilhoso escritor, Charles Nodier, tendo por título Lídia ou a Ressurreição. Achei-me em plena revista espírita. É uma intuição de O Livro dos Espíritos, embora escrita em 1839. Nodier era um crente? Naquela época já se falava em espiritismo? Se pudesse, gostaria muito de evocá-lo. Era um coração puro e uma alma apaixonada. Evocai-o, por favor, vós que podeis tanto. Se encarnado, sua moral era tão suave e tão atraente, o que não será agora quando seu espírito se acha completamente desprendido da matéria. E Kardec coloca: há muito tempo a sociedade deseja evocar Charles Nodier. Falo-á na presente sessão. Então, antes da gente continuar aqui, a gente volta aqui então, fazendo uma pesquisa rápida, para conhecer exatamente quem foi, né, Charles Nodier. Ele foi aqui um escritor, deixa eu pegar aqui uma biografia rápida dele. Ele foi um escritor francês, que viveu entre 1780 e 1844. Né? Então aqui, nesse período que ele viveu, de 64 anos. Né? Então ele foi um escritor do período romântico, lá na França. Né? E pesquisando um trabalho de literatura, eu achei que um parágrafo, apenas um parágrafo interessante, que traz um resumo de quem foi Charles Nodier. Então ele diz assim: seguindo as premissas do romantismo,
Charles Nodier busca resgatar as lendas populares nacionais e o imaginário cristão em suas narrativas. Seu livro, intitulado Infernaliana, aí tem o nome em francês aqui, publicado em 1822, figura-se como um conjunto de 34 curtas histórias frenéticas que tratam de aparições, fantasmas, espectros, espíritos, vampiros, feiticeiros e diabos. 9 narrativas detêm-se em aparições infernais e pactos diabólicos, nas quais a figura do diabo se manifesta explicitamente sobre diversas formas. Então ele era, na verdade, um escritor desses contos de terror, desses contos frenéticos, né? Mas nem por isso, como a gente viu aqui nessa mensagem, nessa carta que Kardec recebeu, ele se apresentava como uma pessoa, né, como foi colocado aqui, né, se encarnado, sua moral era tão suave e atraente, o que não será agora quando seu espírito se acha completamente desprendido da matéria. Então, sendo ele, né, um escritor bastante popular naquela época, né, bem interessante, né, que essas histórias que ele conta, e ela fala exatamente que ela, folheando algumas revistas de Paris, encontrou uma historieta dele. Então, provavelmente eram dessas historinhas de terror que ele colocava, né? E aí, então, depois dessa carta, que aconteceu em agosto, Kardec, então, na próxima, ele coloca aqui num outro boletim, agora boletim de na verdade é no mesmo, aqui embaixo, ele um pouco mais abaixo, só que agora na seção Estudos. Então Kardec coloca assim: depois de ter respondido com extrema benevolência às perguntas que lhe foram feitas, promete começar um trabalho contínuo na próxima sessão. Né? Então isso lá em agosto de 1860 foi feita a evocação dele. Aí depois, então, no mês de deixa eu pegar aqui, agosto também, numa outra sessão, Kardec coloca aqui, só um instante, tem muita informação, né? A evocação de Charles Nodier pela senhorita Rouet, ele começa o trabalho prometido na última sessão. Depois aqui, então, uma outra passagem, é solicitado a continuar o trabalho começado. Responde que lhe dará continuidade na próxima vez. Lembra a solenidade do dia num belo ditado espontâneo. Atendendo a um pedido, dita uma breve prece própria para a circunstância. Aqui nesse caso, né, a gente vai lembrar que é exatamente que o dia de finados, né? E Kardec coloca um comentário nesse dia. Feito um apelo geral, sem designação especial, aos espíritos sofredores que possam estar presentes, convidando-os a se manifestarem. Olha só Kardec, hein? No dia 2 de novembro, dia de finados, na sessão da sociedade, vários espíritos presentes, Kardec pergunta quem quer se manifestar. O espírito de um homem altamente colocado em vida, falecido há 2 anos, apresenta-se espontaneamente e, por sua linguagem ao mesmo tempo simples e digna, testemunha os bons sentimentos de que se acha agora animado e o pouco caso que faz das grandezas humanas. Responde com a complacência e benevolência às perguntas que lhe são feitas, né? Então isso aqui nós já lemos lá no mês de novembro. Então agora a gente vai para esse artigo aqui do dia 2 de novembro, o Dia dos Mortos, né? Então eu queria só trazer para vocês o contexto, né, para poder conhecer esse espírito melhor, porque eu não me lembro de ter lido sobre ele quando nós passamos, né, por esses registros, né, das atas da sociedade. Mas muito bem, então, para não continuar o trabalho, né, que ele tinha
prometido desenvolver na sociedade, trouxe então essa mensagem. Ele diz assim: hoje é uma data que nos é pessoalmente tão consagrada que chamamos vossa atenção sobre a morte e as preces reclamadas pela maioria dos que vos antecederam. Esta semana é um período de confraternização entre o céu e a terra, entre os vivos e os mortos. Deveis ocupar-vos de nós mais particularmente e de vós também, porque meditando sobre esse pensamento de que em breve para vós, como para nós, os vivos entoarão preces por vossa alma, deveis tornar-vos melhores. Conforme a maneira pela qual tiverdes vivido aqui embaixo, sereis recebido perante Deus. O que é a vida, afinal de contas? Uma curtíssima migração do espírito para a terra. Tempo, entretanto, em que pode acumular um tesouro de graças ou se preparar para cruéis tormentos. Pensai nisso, pensai no céu, e a vida, seja qual for a que levais, vos parecerá bem amena. Assina aqui então Charles Nodier. Então ele trouxe para nós essa mensagem, e eu achei bem interessante quando ele colocou essa expressão, quando ele diz assim, que coloca aqui para nós: esta semana é um período de confraternização entre o céu e a terra, entre os vivos e os mortos. Quando eu li isso, me fez lembrar, quando nós falamos em datas consagradas à nossa vida espiritual, às nossas crenças, às nossas religiões, eu comecei a lembrar que, por exemplo, o Natal, ele é uma comemoração do nascimento de Jesus. Quando nós falamos da Páscoa, nós falamos sobre a desencarnação de Jesus. Quando nós falamos aqui no Brasil, no dia 12 de outubro, nós celebramos a vida de Nossa Senhora, que é uma celebração católica, mas nós espíritas lembramos de Maria, como sendo ali um espírito de alta envergadura e com um sentimento maternal muito profundo e muito verdadeiro pela humanidade. Mas quando nós falamos em dia de finados, é o único dia em que verdadeiramente nós nos comunicamos com os espíritos normais, com os espíritos comuns que estão do outro lado. Todos os outros dias a gente faz sempre uma conexão com uma entidade específica, ou com o santo, ou com Maria, ou com Jesus. Bom dia, André. Mas no dia de finados é exatamente aquela confraternização. E a pergunta que nós fazemos, e a pergunta que nós também devemos fazer, é exatamente de que forma que acontece essa confraternização. Porque até mesmo nas demais datas, quando nós pensamos, por exemplo, no Natal, nós fazemos uma celebração sobre o nascimento de Jesus. De que modo que nós fazemos essa celebração? Será que o modo como nós comemoramos é o ideal para que nós nos conectemos com Jesus? E aí a gente vai lembrar do Natal naquele período de consumo, naquele período de excessos, na comida, na bebida, nos sentimentos que nós ainda trazemos, e vemos que a nossa conexão com Jesus nesse momento é aquilo que menos tem valor. Precisamos então depurar o nosso entendimento sobre essa realidade espiritual e sobre a conexão mente a mente entre encarnados e o Cristo. Quando nós falamos em Páscoa, nós vamos lembrar então da revolta da Páscoa, quando ele foi então executado. Nós vamos lembrar do ovo de Páscoa, do chocolate, que é o que todo mundo lembra. Alguns colocam ali a ceia, mas quando nós falamos naquele momento de feriado, todo mundo viaja, cada um vai cuidar da sua vida. Então, na verdade, também ali temos no calendário, no nosso calendário, tem ali a Quaresma também que é lembrado, que até o Carnaval ele é marcado a partir da Quaresma. São aqueles 40 dias de tantas e tantas reflexões que devem ser vivenciadas pelos encarnados, especialmente para aqueles que cultuam essas crenças. Mas nós vemos assim que na prática nós temos ali uma distância muito grande entre essa conexão verdadeira. Então na Páscoa é diferente. Com Nossa Senhora, no caso feriado, todo mundo vai viajar,
cada um vai cuidar da sua vida. O dia da criança acaba se sobrepujando ao dia da padroeira do Brasil. Mas muitas pessoas que são devotas, né, se dedicam à participação em cultos religiosos, a procissões, a promessas e tudo mais, né? Aqui em São Paulo, em especial, no Vale do Paraíba, aqui nós temos, né, o santuário de Nossa Senhora, lá em Aparecida do Norte, numa cidade da região. Então nós temos essas celebrações. Então, em cada uma dessas datas, nós temos ali uma conduta especial para poder celebrá-la. E no dia de finados, nós temos também esse dia. E aí a gente vai lembrar, então, que geralmente é um dia de muito pesar, é um dia de muita tristeza, é um dia em que os espíritos também, dependendo da forma como eles estão no plano espiritual, acabam sofrendo mais ou acabam ficando mais felizes pela forma como essa confraternização acontece. Então, esse em especial, que nós chamamos de Dia dos Mortos, que deveria ser um dia alegre, né, nessa confraternização entre nós e os desencarnados, deveria ser tão feliz quanto o dia de Natal, por exemplo. Mas nós ainda trazemos muitas dificuldades exatamente pelo entendimento que nós temos sobre a vida no mundo espiritual. O que acontece com aqueles que desencarnam? Pelo fato da ideia do luto, da ideia da perda ser ainda muito pesarosa para nós, é muito difícil que nós então, né, cheguemos nesse momento enviando esses pensamentos harmoniosos, esses pensamentos, né, de saudade, mas de uma saudade saudável, e não aquela saudade sofrida. Porque aí nós vemos também, né, que nesse dia, pela forma como nós evocamos, ainda que inconscientemente, os nossos desencarnados, essa evocação é uma evocação sofrida. Exatamente pela descrença que se tem sobre a realidade do mundo espiritual e ainda pelo apego que nós temos, os sentimentos ainda tão primitivos em nós, que não permitem que aqueles que partem para o mundo espiritual sigam seu caminho, sigam sua trajetória. Então isso me chamou bastante atenção quando se fala na semana do Dia de Finados, que é o período de confraternização. Olha que interessante, né? Como muda completamente o conceito de confraternização para aquele dia de pesar, para aquele dia de sofrimento que é o Dia de Finados. Bom, depois então dessa mensagem, Kardec continua com o espírito, porque ele veio trazer a comunicação e as perguntas depois foram feitas, né? A respeito de sua comunicação, naturalmente ali com o tema Dia de Finados, foram feitas ao espírito as seguintes perguntas. Primeiro, hoje os espíritos são mais numerosos nos cemitérios que normalmente? Nessa época ficamos mais à vontade junto aos nossos despojos terrenos, porque os vossos pensamentos, as vossas preces, ali estão conosco. Né? Então, para vocês perceberem, né, que como nós ainda celebramos essa data de finados, sempre ali no cemitério, sempre junto dos túmulos, né, acaba sendo ali, né, a nossa sala de estar, exatamente aquele lugar tão mórbido, né, porque nós não conseguimos ainda nos desprender, né, dessa cultura, né, de achar que os nossos desencarnados se encontram ali presos aos seus despojos, né? Mas, por isso então, os espíritos ou mantêm essa mesma crença, entendendo que naquele momento em que eles estão perto dos seus entes queridos ali nos seus túmulos, é o momento em que essa conexão fica maior. Ou nós temos aqueles espíritos que compreendem ainda esse nosso apego e vão até nós muito mais para nos confortar do que para receberem ali o nosso conforto. Então esse é um período realmente que provoca, como nós já vimos não só nessa mensagem de Nodier, mas também de outros espíritos, que mostram que esse dia de finados, as evocações são muito mais intensas. E há realmente uma grande mobilização, principalmente, né, para a sociedade ocidental, que vê o dia 2 de finados como um dia especial desse contato entre encarnados e desencarnados. Segunda pergunta. Os espíritos que nesses dias vêm a seus túmulos, junto aos quais ninguém ora, sofrem por se verem desamparados, enquanto outros têm parentes e amigos que lhe trazem uma prova de lembrança?
Né? Se eu não me engano, eu acabei não pesquisando, mas se eu não me engano, essa questão foi apresentada no Livro dos Espíritos. Mas foi colocado para nós, então, aqueles espíritos que são esquecidos, né? Aqueles túmulos não visitados, aqueles túmulos abandonados, provoca dor nesses espíritos, vendo que outros ali são tão visitados e frequentados? A resposta: não há pessoas piedosas que oram por todos os mortos em geral? Pois bem, essas preces alcançam o espírito esquecido e são para ele o maná celeste, que tanto caía para o preguiçoso como para o homem ativo. A prece é para o conhecido como para o desconhecido. Deus a reparte igualmente e os bons espíritos que delas não mais necessitam as devolvem àqueles a quem podem ser necessárias. Né? Então essas vibrações são então irradiadas a todos, né? Aos populares e aos anônimos, conhecidos e desconhecidos. Isso serve de consolo, né, para aqueles espíritos que acabam sendo esquecidos. Né? Terceira, sabemos que a fórmula das preces é indiferente. Ou seja, né, aquelas preces decoradas, né, e tudo mais, isso é tudo indiferente. No entanto, muitas pessoas têm necessidade de uma fórmula para fixar as ideias. Nós vos seríamos gratos se ditasseis uma a propósito. Todos nos associaremos pelo pensamento para aplicá-la aos espíritos que dela possam necessitar. E ele responde, né? Também eu quero. Né? Ou seja, ele também quer uma fórmula, né, para poder ajudar. Né? Então é interessante essa questão. André colocou, né? Para mim é um dia normal. Nossos pais são desencarnados, né? No dia faço a leitura do Evangelho, em casa coloco flores, né? Sim, né? No nosso caso também, né, Andréa? Tem que na nossa família que costuma fazer essa visita ao cemitério muito mais pela manutenção. Mas é uma manutenção que realmente se torna sentida, né? Porque afinal de contas está ali, junto daquele local, as lembranças, digamos assim, mais concretas, né, dos nossos familiares, né? Então tem ali, né, primos e tios que vão até lá fazer esse cuidado, né? Mas da nossa parte também é algo bem tranquilo, né? Bem... Angelina, desculpa. É que estava tampando aqui a minha linha de leitura, desculpa, Angelina. Né? Então, assim, também é a mesma coisa, né? Essa mesma serenidade, essa mesma tranquilidade, né? Acaba recebendo como retribuição também, né, essa mesma vibração de harmonia, de tranquilidade também, né? Mas enfim, então o Espírito coloca, também eu quero. E ele deixa então essa mensagem, né, que é dirigida exatamente a essa data em especial. E ela diz assim: Deus, Criador do Universo, dignai-vos ter piedade de vossas criaturas. Considerai as suas fraquezas, abreviai suas provas terrenas, se estiverem acima de suas forças. Compadecei-vos dos sofrimentos dos que deixaram a terra e lhes inspirai o desejo de progredirem para o bem. Né? Então uma mensagem bem sutil, bem tranquila, pequena, mas muito objetiva. Né? Então, por isso Kardec coloca, né, muitas pessoas precisam dessas fórmulas. Né? Tanto é assim que nós estamos em 60, né? Virá ainda o Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec vai colocar lá no final exatamente aquela coletânea de preces no capítulo 28. Porque a gente vai lembrar, né, o contexto histórico. Muitas pessoas que vinham de outras religiões se aproximar do Espiritismo não se sentiam à vontade, tendo essa liberdade para fazer, né, por exemplo, né, as suas preces do modo que lhe convinha. Precisavam de uma fórmula, necessitavam ainda daquele livro de orações. Foi aí então que Kardec, né, já que as pessoas não aprenderam a conversar com os espíritos, conversar com Jesus, conversar com Deus, usavam aquelas preces prontas com esse objetivo. E elas, depois que começaram a se aproximar do Espiritismo, também sentiam necessidade. E pediam a Kardec, né? Ele explica lá que muitas pessoas pediam ajuda, pediam orientação de como fazer isso, já que não sabiam fazer outra prece a não ser aquelas que eram decoradas, né? Aprendidas pelo catecismo.
E aí então aquele livro foi criado, aquele livreto foi criado e depois incorporado no Evangelho. E aqui então mais essa prece nesse caso foi trazida também para poder ajudar aqueles que precisavam dessa fórmula, entre aspas, né? Depois o quarto, certamente aqui há vários espíritos aos quais podemos ser úteis. Vamos pedir que se deem a conhecer. E o Nodia responde: que pedido fazeis? Ireis ser assaltados. Ou seja, né, vai ser invadido aqui, porque vários espíritos, né, a gente viu aquele senhor lá em cima, né, que trouxe a sua mensagem. E Kardec coloca: de modo algum nos apavoramos com isso. Se não pudermos ouvir a todos, o que dissermos para um servirá para os outros. Pois bem, fazei o que vos ditar o coração. E aí Kardec coloca, para concluir aqui esse texto: tendo sido feito um apelo, sem designação particular, a um dos espíritos presentes que queria comunicar-se para reclamar nossa assistência, manifestou-se o de uma personagem muito conhecida, morta há 2 anos, revelando sentimentos muito diversos dos que tinha em vida e que se estava longe de suspeitar. Então veio aqui essa comunicação. Então quando Kardec coloca, foi até engraçado aqui no quarto, né? Na quarta questão, né, que tem vários espíritos, né, que gostaria que eles se apresentassem, né, o espírito até chamou atenção: vocês vão ser assaltados, né, de tanta gente que tem ali. Mas então, né, esse aqui é o trecho para nós, né? Fabinho, faltou um trechinho aqui no final, tá, para completar aqui a mensagem. Mas vamos lá, né? Obrigado pela participação. Vamos lá aqui então, fazendo aqui recebendo um recadinho para nós, né? Queridos amigos, bom dia, bom dia. Muita paz em seus corações. Temos um amigo com um recadinho para vocês. Amigos, os dias passam, a noite vem e vai, o dia chega e acaba, e ainda dizemos que o tempo passa tão rápido que mal vemos o tempo passar. Ó irmãos, como podemos não ver o presente que Deus nos dá? Como podemos malbaratar dessa forma o presente dos dias? Também eu fiz assim, e quantos que aqui chegam também não viram os dias passarem, e consequentemente não viram suas vidas passarem. Será mesmo que agora estamos mortos? Ah, amigos, creio que estivemos mortos todos os dias e noites que passamos sem ver a bênção do tempo que nos foi confiado para trabalhar nossas más tendências, para amar aqueles que nos são queridos e cruzaram nossos caminhos, para perdoar aqueles com quem temos contendas antigas. Mas qual, irreverentes e cegos, quase passamos nossos dias implicando com 1000 coisinhas, atormentando quem deveríamos amar, lutando com palavras e pensamentos com aqueles que deveríamos perdoar, usamos tão equivocadamente para tudo que está fora de nós, esquecidos que são apenas, e seja qual for, instrumentos do nosso aperfeiçoamento. E se não bastasse, ainda criamos inimizades e arrumamos novos problemas. Amigos, ouçam as experiências de nós, os mortos, que vivam a vida de vocês com amor e atenção que os dias merecem. Sim, amigos, vivamos com atenção e amor, vivamos com atenção e amor. Sabemos que ninguém morre, e a vida não acaba na sepultura. Sabemos que o amor do Pai nos dará sempre novas oportunidades. Mas até quando relutaremos em seguir as lições do Mestre e viver mais felizes, mais em paz, mais alegres? Porque, irmãos queridos, a alegria da alma que cumpre seus deveres e vive a vida com o cuidado e o amor que ela reclama de nós, já começa a sentir um prelúdio daquele paraíso que aspiramos. A partir daqui, Fabi, só colar o restinho para nós. Só esse trechinho que falta. Já começa a sentir um prelúdio daquele paraíso que aspiramos e que sempre esteve presente, esteve dentro de nós, e que podemos alcançar com trabalho e boa vontade. Muita paz. Muito obrigado pela participação aqui conosco.
né? Seja sempre bem-vindo também. Né? Então, meus amigos, para a gente finalizar aqui esse nosso tema, né? Até porque essa mensagem que chega para nós, né? Ela vem exatamente aqui falando, né? Sobre os mortos, né? E é bem interessante, né? Que essa expressão, que agora a gente já pode usar com muito mais naturalidade, entendendo, né? Como mortos aqueles que estão do outro lado. Mas aqui traz para nós uma reflexão bastante profunda. Né? E nós chegamos até mesmo a estudar sobre isso lá na Era do Espírito. Nós tivemos um tema semelhante que falava exatamente, né, sobre os quase mortos. Vocês se lembram, né, que o Chico trouxe para nós, e Emmanuel também depois trouxe aquela reflexão daqueles quase mortos que aqui no mundo, né, vivem de uma forma tão improdutiva, vivem de uma forma tão estagnada, né, criando muito mais dificuldades do que progredindo, exatamente por causa ainda, né, de valores tão pobres que nós cultivamos, né? E aí então vem esse nosso irmão e trazendo aqui essa mensagem, mostrando exatamente, né, que quando chega do outro lado e começa depois a fazer aquela contabilidade da consciência e se perguntando, né, o que eu fiz com o tempo que eu tive, o que eu fiz com as oportunidades que me foram oferecidas. E aí o que ele coloca para nós é exatamente isso, né? Porque nós percebemos que com tantas intrigas, com tantos conflitos, com tantos desequilíbrios que nós criamos, né, nós percebemos assim o desperdício de tempo, o desperdício de energia e o desperdício de potencial. Porque todos nós já temos, né, a partir da lição que foi trazida para nós por Jesus, aqui lembrado na mensagem, nós já temos aqui um roteiro muito claro, um roteiro muito preciso do que nós precisamos fazer para alcançar a felicidade. E quando Jesus fala que a felicidade não é deste mundo, nós utilizamos essa expressão de uma forma muito, muito tranquila e tão banal, de uma forma tão banal, que ela até perdeu o seu significado para nós. Porque mesmo sabendo que a felicidade não é desse mundo, o que significa que a felicidade se encontra no plano espiritual, nós continuamos ainda utilizando os objetos e os elementos à nossa volta como sendo ali o nosso ponto fundamental de felicidade. Se a felicidade não é desse mundo, por que nós sofremos tanto para conquistar uma felicidade que fica presa aqui no nosso mundo? Então sempre vem para nós tantas e tantas mensagens, lembrando, né, dos dias e de noite, dos dias e noites que nós passamos sem pensarmos naquilo que nós estamos construindo, sem lembrarmos naquilo que estamos semeando. E aí lembrando, né, de Hermance Dufour, ela vai lembrar, né, que o maior arrependimento que os espíritos sentem chegando no plano espiritual é terem olhado para trás e perceberem que perderam tempo. Então há aqueles que perdem tempo e há aqueles que estão com o tempo na mão. Para nós aqui encarnados, levando em consideração a valiosa e preciosa oportunidade que nós temos de estarmos aqui no mundo físico, como dádiva divina para o nosso crescimento, nós não podemos desperdiçar o nosso tempo. Porque o desperdício do tempo significa desperdiçar uma programação. E a gente vai lembrar o ditado popular que tudo que é mal feito tem que ser feito duas vezes, e nós acrescentamos que a segunda vez é sempre mais difícil. Porque ela não só traz aquilo que é incompleto, como traz os agravantes daquilo que nós deixamos de fazer. Então, mais essa orientação reforçando para nós, né, cada dia, cada momento da nossa vida tem que ser bem aproveitado e tendo como roteiro fundamental o ensinamento que Jesus tem para todos nós. Então, meus amigos, é isso. Encerrando por aqui o nosso trabalho. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela participação aqui com a gente, né? Bela lição para nos ajudar nesse entendimento, né? De sabermos que, né, mortos do lado de lá, assim como tem os quase mortos do lado de cá, né? E nós queremos estar muito bem vivos, e exatamente vivos no sentido de aproveitar da melhor forma possível as oportunidades que são oferecidas para todos nós aqui. Né? E basta a gente ver no mundo, né, gente? Hoje nós temos, né, nesses últimos 2 anos que nós estamos vivendo, passando por pandemias, passando por conflitos, culminando numa guerra, né? E nós nos perguntamos, né, o que esses seres, o que todos nós encarnados estamos fazendo das nossas vidas? Jogando tanto tempo fora, jogando tanto esforço fora, exatamente ali concentrados nesses momentos em que nós desperdiçamos tantas e tantas energias. Então fica para nós essa lição para fecharmos aqui o nosso trabalho de hoje.
Bom, nós finalizamos então o estudo da nossa revista, aqui dessa parte. O próximo tema, alegoria de Lázaro, o duende familiar, e são só 2 mensagens, né, para a gente poder concluir a edição de 1860. E aí então, no nosso próximo encontro, na semana que vem, a gente fecha essas 2 mensagens